No vídeo de hoje nós vamos falar sobre taxação de grandes fortunas. É importante que vocês fiquem até o final do vídeo para entender por que nós precisamos superar o capitalismo com um modelo mais eficiente. E qual o modelo mais eficiente? É o comunismo empresarial de mercado, que é um modelo de comunismo em mercado, que é um modelo mais eficiente. Eu vou explicar um pouquinho de por que esse modelo é mais eficiente. Então, é importante fazer uma introduçãozinha aqui. No comunismo empresarial de mercado, taxar grandes fortunas é viável, mas cuidado para não cair na armadilha de achar que se deve taxar grandes fortunas no capitalismo. E esse daí é um grande problema da esquerda atual. Porque quando você taxa grandes fortunas no capitalismo, o que você está fazendo é taxar os ricos, que são os detentores dos meios de produção, que é assim que funciona no capitalismo. E como eles detêm o meio de produção, são eles no capitalismo que vão investir nas empresas e vão poder gerar mais empregos, né, entre aspas, vão gerar mais empregos e vão movimentar a economia. Quando você taxa eles, significa o seguinte: quando o rico ele vê que ele vai ganhar menos dinheiro, ou ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai investir na empresa. Se ele não investe na empresa, a economia não movimenta e os empregos não acontecem. Então, o que acontece? No capitalismo é isso. Se você quiser taxar as grandes fortunas no capitalismo, é isso que vai acontecer. Vai engessar a economia, não vai ter empregos, tudo isso é um problema que acontece em todos os países capitalistas quando começam a taxar os ricos, taxar as grandes fortunas. Mas isso não deve acontecer? Tá, essa é a pergunta. No capitalismo, é assim que funciona. Como que a gente faz no comunismo empresarial de mercado? O comunismo empresarial de mercado, ele tem toda uma etapa de que a gente pega o dinheiro dos impostos para criar as empresas públicas, que vão ser as empresas públicas que vão ser o novo motor da economia. A economia vai, aos poucos, se tornar uma economia que os meios de produção não serão mais privados, serão públicos. Se os meios de produção, quando os meios de produção se tornarem públicos, forem empresas públicas mais eficientes que as empresas privadas. Então, entendam bem, a empresa pública do comunismo empresarial de mercado não é igual à empresa pública do Brasil atual no capitalismo. Tem todos os pré-requisitos para ela funcionar bem. Ou seja, ela tem que reinvestir todo o lucro, ela tem que funcionar igual a empresa capitalista, né? Ela não pode depender de ingerência política. Não é um político que vai dizer onde que vai ser investido, quanto que vai... Não tem que ser administrado igual a empresa capitalista para ela concorrer com as empresas capitalistas e superar a capitalista. Ela vai superar porque ela é igual, mas ela reinveste o lucro, enquanto a empresa capitalista, ela é igual à empresa do comunismo empresarial de mercado, só que ela não reinveste o lucro, ela dá o lucro para o rico. Ou seja, ela é mais ineficiente. A do comunismo empresarial de mercado é mais eficiente, porque o lucro volta para a empresa investe mais em produção, nos funcionários, em todo o capital de giro, tudo que a empresa precisa para funcionar melhor. Então, voltando, com esse modelo, o comunismo empresarial de mercado, ele substitui os ricos não serão mais os donos do meio de produção, são empresas públicas. Com isso acontecendo, né, vocês vão ter o que vai acontecer com isso? Você pode taxar nessa transição, enquanto ainda existirem ricos, você vai poder taxar os ricos, porque os ricos não vão ser mais de quem a economia depende. Não vão ser mais eles que vão investir nas empresas para produzir mais, para gerar empregos. Quem vai fazer isso vão ser as empresas públicas com dinheiro público, e aí a gente assim tem um ciclo em que a gente pode aí sim taxar os ricos, que ainda assim a economia não trava, os empregos vão continuar,
tudo vai acontecer, vai fluir, a economia vai continuar dinâmica e mais, a economia vai ficar ainda mais forte, porque vai ter ainda mais dinheiro para criar as empresas públicas do comunismo empresarial de mercado. Esse daí é o ciclo que eu quero trazer, assim, introduzir para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o sistema. Aí agora eu vou comentar todo essa questão toda que o Ian está colocando aí, para ver se agora a gente consegue já falar mais tranquilamente, ver se vai ser mais fácil de vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Então vamos lá para comentários do Ian. Haddad defende reformas de tributos sobre consumo e sobre renda aprovadas nesse ano. Gente, todo mundo sabe que me criticaram por falar todo mundo sabe. Não é condescendência da minha parte, tá? Não é arrogância da minha parte. De falar assim, todo mundo sabe, quem não sabe é burro. É só um recurso retórico, tá? Mas se alguém se sente, digamos assim, diminuído pela minha expressão, é só uma expressão idiomática, tá? Não tem um fundo de taxar e julgar quem não sabe do que eu tô falando. A questão não é essa. Não preciso explicar isso. Se eu não precisasse explicar, eu não teria recebido comentários me criticando por usar essa expressão. Mas a questão é, os tributos no Brasil são extremamente desiguais. Essa é a questão. Então o tributo sobre consumo é gigantesco no Brasil e o tributo sobre pessoa física é muito alto. Então, isso daí é importante. Isso realmente acontece hoje. Os tributos são desiguais, né? Os pobres pagam mais tributos hoje, a classe média paga mais tributos do que o rico, né? Mas a questão é essa, a armadilha está aí. A visão da esquerda hoje, por senso comum, por não analisar bem a questão, acaba caindo nessa armadilha de falar, não, então vamos fazer o contrário, vamos, né, taxar os ricos. Só que aí, mantendo o capitalismo, o que vai acontecer justamente é aquilo que eu comentei. Os ricos vão levar sua fortuna para fora do país, que é como aconteceu na França, quando a França começou a taxar grandes fortunas, grande parte dos ricos da França foram para os Estados Unidos e para outros países e tal, levaram dinheiro para outros países. Além disso, é claro, eles vão parar, se eles não tiverem um lucro, eles vão parar de investir na empresa. Eles só vão investir enquanto eles tiverem lucro, né? Então, e quanto menor for o lucro, menos faz sentido para o empresário investir, para o rico investir, né, no capitalismo. É claro que no comunismo empresarial de mercado, mais uma vez, ele tem essa vantagem também, porque no comunismo empresarial de mercado, o que acontece? Se a empresa não está dando lucro, mas ela está mantendo as contas, ela naturalmente ela pode continuar existindo, porque ela não precisa dar lucro, ela já está gerando benefícios para a sociedade, ela já está gerando emprego, já está gerando economia, movimentando a economia, investimento em tecnologia, tudo mais. Essa é outra vantagem, né, do comunismo empresarial de mercado, que eu posso falar mais em outro vídeo. Agora, para a alta burguesia, o Estado brasileiro é praticamente uma mãe. O Estado brasileiro é um paraíso fiscal. Então, o que impede que nós tenhamos uma reforma tributária como necessário é justamente o que nós estávamos conversando mais cedo, a ditadura da burguesia. Então vamos lá. Bernardo Caram, Reuters. O governo busca aprovar a reforma de tributos que incidem sobre o consumo ainda nesse semestre e quer votar a reforma do imposto de renda no segundo semestre desse ano, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda para desonerar as camadas mais pobres do imposto e onerar quem hoje não paga imposto. Muita gente no Brasil não paga imposto, precisamos reequilibrar o sistema tributário para melhorar a distribuição de renda, fecha aspas. Em painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Haddad afirmou que se as receitas e despesas federais voltarem a nível pré-pandemia, o governo conseguirá zerar o déficit primário em 2 anos. Não vou entrar muito nos méritos desse discurso aqui, tá? Pretendemos voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia, que é 18,7% do PIB. Se nós conseguirmos isso em 2 anos, a gente consegue zerar o déficit. Na apresentação, Haddad afirmou que a extrema-direita se organizou no Brasil, se viabilizou eleitoralmente em períodos recentes e governou por 4 anos, ressaltando que não é confortável para o governo ter agora uma oposição extremista.
Na avaliação do ministro, porém, o presidente Lula fez uma coalizão ampla de forças e conta com uma base de sustentação que, apesar de relativa fragilidade por conta da forma e organização partidária no Brasil, é robusto o suficiente para enfrentar os atuais desafios. Eu não vou comentar exatamente tudo que ele falou aqui, tá? É claro que a matéria selecionou a fala do Haddad de acordo com uma certa linha editorial, isso é bastante claro. Só que o que eu mais queria comentar é sobre o chilique. Gente, vocês sabem o que é chilique? Se você não sabe o que é chilique, eu vou demonstrar pra você o que é chilique. Muita gente me mandou essa matéria. Isto é, Ricardo Kertzmann, vá produzir, Haddad, ao invés de só nos tomar dinheiro. O nome disso aqui é chilique. Esperneio. Ataque de pelanca, exatamente. ADP. Cara, como eu detesto esse papinho furado de taxação de grandes fortunas. O pior é que, antigamente, isso era conversa exclusiva de esquerdinhas, sardinha ou caviar. Ou o cara era pobre e queria comprar geladeira nova com a grana dos ricos, ou era rico e posava de socialmente consciente enquanto se ajeitava com os poderosos de plantão. Vamos só pegar essa primeira frase. Cara, como eu detesto esse papinho furado de taxação de grandes fortunas. Eu vou ilustrar essa fala aqui, ó. Vou ilustrar a fala. Com uma ilustração que quem me assiste há muito tempo sabe que eu uso quando necessário. Cara, como eu odeio esse papinho de taxação de grandes fortunas. Eu quero perguntar pra vocês, gente. O Ricardo Kertzmann tem grande fortuna? Eu duvido muito que ele tenha. Porque assim, blogueiro, colunista e contestador por natureza, duvido muito que ele tenha grande fortuna. Ou seja, pra ilustrar a fala, cara, eu detesto esse papinho furado de taxação de grandes fortunas, eu ilustro da seguinte forma. Então eu vou deixar essa imagem aqui enquanto a gente lê. Hoje, contudo, o assunto migrou para os estratos mais elevados, ou melhor, elevadíssimos do capitalismo mundial, desculpa. E ricaços nacionais e internacionais agora deram para defender uma tributação maior sobre os muito ricos. O duro é saber o que entendem por muitos ricos, porque para eles pagar mais ou menos impostos não fará a menor diferença. É importante isso aí, colocar que, de fato, quando existe esse clamor aí para isso, é porque o capitalismo, ele por si, ele gera muita desigualdade. E a desigualdade de renda, ela gera um monte de problemas que eu explico em outros vídeos. Gera desigualdade na educação, no sistema educacional, gera desigualdade na competitividade para arrumar emprego, gera desigualdade no sistema de saúde. O rico tem saúde melhor que o pobre, gera desigualdade na justiça, no sistema penitenciário, o pobre é preso quando o rico não é. A desigualdade vai gerar problemas na política, inclusive, né, porque o rico tem condições de bancar um político, de financiar campanhas, tudo isso que vocês já sabem, que vocês viram aí nesses movimentos todos bolsonaristas aí. Então, a desigualdade é um problema. A grande armadilha está aí, porque aí todo mundo vai no senso comum, vai na primeira intuição que aparece. Então, o que a gente faz? Qual é a solução? Taxar os ricos. Quando, na verdade, esse é um problema. Acaba gerando outros problemas que são esses que eu comentei. Vai travar a economia, vai gerar um monte de problema. Qual é a solução? A solução é justamente mudar o sistema econômico. O comunismo empresarial de mercado é o melhor sistema, mais viável, mais eficiente e que está de acordo com o mainstream, né? Ele está de acordo com a economia mainstream, a ortodoxa, que você pode analisar hoje. Nada contradiz a ortodoxia. Não está caindo nos problemas que o planejamento central cai nos modelos socialistas soviéticos, da Coreia do Norte, de Cuba, não cai nesses problemas. Então é um modelo de economia mais moderno para o nosso século, para o nosso mundo de hoje, atual. Para a gente ter uma economia que gera empregos, que gera desenvolvimento econômico, que gera tecnologias, que não é uma economia que está como várias outras economias aí, tanto capitalistas quanto socialistas, estão um fracasso, né? Aí é claro,
Se você for pegar agora exemplos aí de outros países da social-democracia, por exemplo, tem países que estão taxando progressivamente ou taxam grandes fortunas, mas vai ver lá, todos esses países travaram a economia. Noruega, Suécia, Alemanha nem tanto, é um caso um pouco à parte, mas a França, todos esses países taxaram grande fortuna, fizeram isso, travaram a economia. E o que vai... Aí agora, é claro, esses países já são ricos. Se eles já são ricos, é fácil, você pode travar a economia que você está travando num patamar alto. O Brasil, se ele implementar esse modelo agora e travar a economia agora, ele vai travar em um patamar baixo. O que isso significa? A gente vai continuar pobre. Essa é a questão. Então, vamos lá. Tem centenas de milhões ou mesmo bilhões de reais ou de dólares, tanto faz. Realmente não se importará em pagar mais impostos. Porém, quem tem alguns milhares ou poucos milhões de reais ou de dólares, não apenas se importará com o gasto a mais, como fará muita falta a grana extra tomada de si e herdeiros ao longo dos anos. É o clássico chororô do maluco que tem um Renault Kwid financiado e tá achando que quando o Haddad fala em taxar grandes fortunas, ele vai expropriar o seu Renault Kwid financiado. É mentira que rico... O outro grande problema aí, que eu não cheguei a comentar ainda, é o seguinte: no capitalismo, quando você taxa as grandes fortunas, o que você está fazendo é você taxar o setor que é mais produtivo desse sistema. Né? No comunismo empresarial é diferente, mas no capitalismo, quem é mais produtivo é justamente os empresários, os ricos que conseguem investir na economia de forma mais eficiente. É o setor produtivo, eles é que comandam o setor produtivo, tá? Ficar claro isso aí, comanda. Claro que quem gera riqueza são os trabalhadores, mas eles é que comandam. Quando você tira eles no capitalismo, você taxa mais eles, aí você tira o dinheiro deles para você botar esse dinheiro em outros setores, ficar distribuindo por Bolsa Família, por investimento em vários setores, investimento, assim, também é desperdício, né? Porque, como a gente pode ver em outros vídeos aí no livro, a democracia burguesa é caracterizada, e a nossa brasileira, em especial, ela é caracterizada por investimentos ruins. Então, a gente acaba tirando dinheiro de quem produz mais e colocando de forma ruim em outro lado. Isso, sendo generalizado na economia, acaba gerando uma economia extremamente ruim como a nossa. Não tem dinamismo nenhum. Não cresce, não gera emprego, não gera renda, não gera nada. E as pessoas estão achando que, por estarem presas no senso comum, na primeira intuição que aparece, eles acham que estão... não, esse governo aí é bom porque ele está me dando R$300, está me dando, sei lá, uma escola pública, mas a escola pública é de péssima qualidade. Esses R$300, R$400 ou 600 que seja, não é suficiente para viver, não é suficiente. A gente, pelos dados aí, que já são públicos aí, a gente precisa no Brasil pelo menos de R$6.000 para conseguir sobreviver, né? Para conseguir pagar aluguel, pagar as contas. E aí, R$600 é muito abaixo disso, né? Você precisa de 10 vezes isso. Então, é uma situação que a gente justamente precisa mudar o sistema, pensar, né? Leiam o livro do Comunismo Empresarial de Mercado, se inscrevam aqui no canal, vejam os vídeos aqui para vocês ficarem por dentro de um sistema que de fato forneça uma alternativa viável e eficiente para a nossa sociedade. Porque, de fato, né, nesse modelo capitalista, com democracia burguesa, com esse governo corrupto, Estado corrupto que nós temos, né, a corrupção é endêmica na democracia burguesa. Na brasileira, então, que já tem uma cultura de corrupção, é pandêmica até, né?
Então vamos continuar aí. Não paga imposto. Não, não é mentira. Ou paga pouco imposto no Brasil. Não é mentira. Primeiro porque a tributação sobre o consumo é estúpida em banânia. Sim, e isso acomete mais quem é pobre. Principalmente sobre bens e serviços não essenciais. Segundo porque, além de pagar muito, o rico tem de pagar 2, 3 vezes pelo que, em tese, já pagou. Saúde, educação e segurança. Cara, eu fico... De fato aqui a classe média alta, até a classe média aqui no Brasil tem que fazer isso, por causa dessa questão que eu falei, né? O modelo de governo brasileiro é ruim, os políticos são muito corruptos, aí é outra questão, o comunismo empresarial de mercado acaba com os políticos, tá? E acaba com a corrupção. Isso é importante porque a corrupção ela é endêmica aqui no capitalismo e nesse modelo nosso de democracia burguesa. No comunismo empresarial de mercado, a corrupção é insignificante, né? Leia um livro para entender o porquê, né? Depois eu posso fazer vídeo sobre isso, explicando isso nos pormenores aí, mas de fato a gente acaba tendo uma situação em que para classe média alta, o Estado é ineficiente, aí se paga muito imposto e a pessoa tem que realmente pagar a escola por fora, pagar a saúde por fora, pagar tudo por fora, né? A segurança, tem que ter condomínio com segurança. Com náusea com esses discursos, sabe? Gente, dividendo no Brasil não paga imposto. Fora que, se a gente for analisar caso a caso, rico no Brasil sonega pra caralho. O próprio velho da van, que é cheio de meter que paga não sei quantos de imposto lá, o cara sonega que nem um maluco. A gente falou sobre empresários que estavam lá no dia 8 de janeiro e o dossiê de sonegadores de impostos que tinha lá. Portanto, uma coisa são os impostos penalizarem os mais pobres. Outra bem diferente é dizer que rico paga pouco ou não paga. Rico paga pouco ou não paga, tá? Estou afirmando isso. A culpa da desigualdade não é do rico, do setor privado, dos pequenos, médios, grandes e gigantes empresários que trabalham. É sim. Geram emprego e renda. Empresário não gera nada. Mas do setor público que nos suga tudo e não devolve nada. Ah, tá. Eu acho que esse texto não devia estar na Istoé, devia estar no Mises.org, né? Devia estar sob a bênção do Ancapapa, que a gente leu ontem. Porque em roubo é posto e o Estado rouba tudo da iniciativa privada e não deixa o rico produzir, né? Não dos pequenos e médios, estou me referindo aos grandes, tá? Os pequenos e médios não são responsáveis pela desigualdade, os grandes são, tá? Com grande capital vem grande desigualdade, gente. Enfim, eu não vou perder mais muito meu tempo com isso aqui. Isso aí é verdade, né? Eu quero aproveitar. A grande desigualdade, ela tá justamente no grande capital, nos ricos mesmo. Então, o comunismo empresarial de mercado, ele não tem problema. As primeiras etapas, elas vão ter pequenas e médias empresas. E isso não gera grande desigualdade. Gera uma desigualdade que é saudável para ter concorrência, competição, busca das pessoas por uma vida melhor. Mas a grande desigualdade é que é problemática realmente, né? Tá, deixa para ler uma matéria do A Verdade que tem a ver com esse tema. Então, o contraste do esperneio de um blogueiro contestador, segundo ele próprio, né? Com um jornal revolucionário como o A Verdade. Então, vamos lá. O protagonismo de empresas privadas em esquemas de corrupção. Em sociedades capitalistas como o Brasil, empresas estatais são falsamente e frequentemente acusadas de concentrar esquemas de corrupção. O senso comum e enviesado de que a corrupção é um fenômeno que acontece exclusivamente no Estado ou no setor público é tão fictício quanto a argumentação de que a privatização é o remédio milagroso para a corrupção. Pedro Caum e Alice Wakai no A Verdade. Então, aí ele já entra, né, em uma outra questão da corrupção, da privatização, tudo isso, que é um tema muito importante. Se vocês quiserem que eu comente esse tema aí também, que ele aborda aí no final desse vídeo aí, da live dele, vocês comentem aí, que aí eu vou lá e comento também essa questão que é muito importante. Mas o tema principal aqui, que é taxar grandes fortunas, acaba. E aí entra... Quanto a essa questão da privatização, é importante que a gente veja que a corrupção no capitalismo, ela vai ser muito grande. Porque o capitalismo tem esse conluio, tem essa ligação escusa entre os ricos, os detentores do meio de produção, os ricos, e o Estado, os governantes.
No comando empresarial de mercado, primeiro, o Estado governamental acaba, assim, acabam os políticos. E não tem esse tipo de conluio porque vão acabar os ricos também. Além de acabar os políticos, acabam os ricos. Então a gente tem uma sociedade muito melhor e muito mais próspera. Então, espero vocês aí na próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.